Olá, tudo bem? Esta aula é sobre procedimento sumário e sumaríssimo. Lembrando, estamos falando de procedimentos comuns. O procedimento comum ele se divide em três: em procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Se eu tiver a incidência de um procedimento especial, eu vou usar o procedimento especial, e se eu não tiver, eu vou definir qual é o procedimento comum adequado a partir da pena aplicada. E aí eu olho para a pena máxima e faço incidir eventuais majorantes e minorantes, porque elas permitem que a pena vá além da pena máxima ou abaixo da pena mínima. Então, em relação ao procedimento comum sumário, que é o que nós vamos falar agora, nós estamos falando em crimes com pena máxima abaixo de 4 anos, mas que não incide o sumaríssimo, ou seja, que são acima de 2 anos. Se a gente pegar o procedimento comum ordinário, o sumário vai ter pequenas diferenças, né? A realização da audiência, que tem que ser feita em 30 dias, então o prazo é menor. O número de testemunhas, que não é 8 e sim 5 testemunhas, até 5, né? E não existe a previsão na lei de alegações finais escritas, ou seja, os memoriais em tese para o sumário não existiriam. Mas como o procedimento comum ordinário é usado como base para os outros procedimentos, se usa mesmo no sumário a determinação ali, a possibilidade que existe no ordinário de realização de alegações finais escritas. Então, a grande diferença, eu diria, que é em relação ao número de testemunhas, que passa a ser 5. Seguindo agora, a gente tem o procedimento sumaríssimo, que é um procedimento aí bem diferente do procedimento comum ordinário. O sumaríssimo, ele sequer está previsto dentro do Código de Processo Penal. A gente vai agora para uma lei especial, que é a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, que contém duas partes. A primeira parte vai tratar dos juizados especiais cíveis e a segunda parte vai tratar propriamente dos juizados especiais criminais. O que a gente tem de grandes diferenças do sumaríssimo, então? Bom, eu diria que a grande diferença é que ele tem duas fases. Tem uma fase preliminar, que o objetivo é, de fato, a negociação, né, reparar dano para essa vítima e não aplicar pena privativa de liberdade, tentar resolver já ali na primeira fase. E nós vamos ter uma segunda fase que aí sim é uma fase judicial, mas que se caracteriza por ser mais célere. Lembro aqui também que quando a gente fala em procedimento sumaríssimo, a gente está falando de juizado especial criminal e a gente está falando em infrações penais de menor potencial ofensivo, que são chamadas de IMPOs. O que é uma IMPO? Pode ser uma contravenção penal, e aí não importa qual é a pena, toda contravenção penal, por ser contravenção, já é infração de menor potencial ofensivo, ou então um crime que a pena máxima dele, lembrando, tenho que fazer incidir ali majorante e minorante, ainda que com a incidência então da majorante e da minorante, eu fico limitado a 2 anos. Se eu tiver isso, eu não vou ter o inquérito policial. Então, para começar já lá na polícia, a gente tem o início por termo circunstanciado e não por inquérito. Qualquer infração de menor potencial ofensivo, ela pode ser materializada mediante a lavratura de termo circunstanciado. Quem pode lavrar esse TC? Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Isso já foi objeto de ação no STF e o STF reconheceu que não é prerrogativa única e exclusiva da Polícia Civil e da Polícia Federal fazer a lavratura de termo circunstanciado.
Então, essas outras corporações também podem fazer a lavratura do TC e, na sequência, o TC é remetido ao judiciário justamente para que seja feita essa audiência preliminar, que é essa audiência de negociação. Essa audiência normalmente ela é conduzida por um conciliador criminal que fica submetido às orientações de um juiz. Ali nessa audiência preliminar, a gente costuma tentar o que é mais benéfico para o autor do fato. E aqui vem uma diferença, né? A gente não chama de réu, a gente chama de autor do fato, esse, entre aspas, acusado na primeira fase, nessa fase preliminar de negociação. O que a gente tenta fazer então de mais benéfico? Primeiro, se tenta uma composição civil com a vítima. É um acordo feito direto com a vítima para que a gente, de fato, faça cessar aquela situação e elimine, né, aquele procedimento. O acordo pode ser um acordo de respeito, simplesmente aquele autor do fato se compromete a respeitar aquela vítima, ou pode ser um acordo, e aí a gente costuma falar propriamente em composição civil, um acordo de cunho financeiro ou pelo menos obrigacional, né? Pode ser obrigação de dar, fazer ou não fazer, mas tem essa obrigação do autor do fato em relação à vítima, claro, se os dois concordarem. Se a gente fizer esse acordo numa ação privada ou pública condicionada, que são ações que para ter o segmento eu preciso da manifestação da vítima, fazendo a composição civil a gente encerra o processo. Por quê? Porque é renúncia ao direito de queixa ou renúncia ao direito de representação. Para o autor do fato é bom porque ele resolve ali, ele já está fazendo a reparação do dano, ele já está encerrando aquela questão criminal e ele não gasta nenhum benefício. A composição civil, como ela é feita direto com a vítima, ela não tem limitação de tempo. Eu posso fazer composição civil uma a cada semana, eu posso fazer, enfim, sem nenhuma condição especial. Eu posso ter antecedentes e fazer composição civil. É diferente da segunda opção aqui que a gente tem de acordo. A segunda opção se chama transação penal, que é um recurso de justiça negocial expressamente previsto na Lei 9.099, e a Lei 9.099 fala que o Ministério Público vai fazer uma proposta, né, de aplicação de pena não privativa de liberdade, ou seja, de pagar um valor, de prestar serviços à comunidade ou qualquer uma outra pena restritiva de direitos, e aí encerraria o processo criminal. Mas para fazer esse acordo, eu preciso não ter condenação criminal nos últimos 5 anos, ou seja, ser primário, e preciso também não ter aceito transação penal nos últimos 5 anos. Então, aqui é um benefício bom, né? Eu não preciso, como eu precisaria no acordo de não persecução, aqui na transação penal eu não preciso assumir culpa, eu não preciso confessar. Então, é uma forma que eu tenho de encerrar o processo e não vai gerar nenhum efeito para fins de reincidência, só vai ficar uma anotação interna no judiciário. Mas tem essa limitação, é uma a cada 5 anos e só pode para infrações de menor potencial ofensivo e tem que ser primário. Se nenhuma dessas negociações derem certo, vai seguir o processo e aí a gente vai falar propriamente na segunda fase do procedimento, que é a fase judicial. Essa fase judicial, ela vai começar com uma inicial acusatória, como começa também lá o procedimento comum ordinário. Essa inicial acusatória, ela pode ser tanto a denúncia quanto a queixa. Feito isso, e aqui, importante, eu posso ter uma denúncia, inclusive oral, que vai ser transcrita ali na hora. Feita essa denúncia ou queixa, o sujeito, não o nosso autor do fato, ele vai ser citado e intimado. Vai ser designada, então, uma audiência e na audiência o juiz vai, primeiro, dar a palavra para o defensor.
o defensor vai fazer a resposta à acusação oral, não é escrita, não tem prazo ali na hora da audiência mesmo, então de forma oral. O juiz, na sequência, vai dar uma decisão que recebe ou rejeita essa inicial acusatória. Se ele receber, aí a gente fala em audiência de instrução e julgamento. Mesma regra do que lá no procedimento comum ordinário. Eu ouço vítima, se tiver testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, faço interrogatório, debates orais e sentença. Se a gente quiser arrolar testemunhas aqui no GCRIM, a limitação, segundo a corrente majoritária, é até 3. Por que eu falo aqui segundo a corrente majoritária? Porque a Lei 9.099, na parte criminal, ela não cita expressamente qual é o limite de testemunhas. E aí, em tese, valeria a regra do procedimento ordinário, que é 8 testemunhas. Mas, como na parte cível a lei fala em 3 testemunhas, majoritariamente a jurisprudência acaba considerando que tem que ser essa quantidade. Então, se usa apenas 3 testemunhas no GCRIM. Voltando aqui para o nosso procedimento, então, a gente finaliza o procedimento sumaríssimo com a sentença, mas se for necessário recurso, é possível, né? Ele não vai para o tribunal, nesse caso, ele vai para a turma recursal. Afinal de contas, o GCRIM tem uma estrutura anômala, né? O GCRIM não é propriamente uma estrutura dentro ali não é uma vara específica que vai fazer parte o grau recursal do Tribunal de Justiça. O Juizado Especial Criminal tem essa estrutura anômala, então, com a turma recursal, que é composta por 3 juízes e não por desembargadores. Também lembro aqui de novo, né, que a gente não fala em acusado na primeira fase, a gente fala em autor do fato. Lembro também que aceita a transação penal se fala hoje em coisa julgada formal, porque se o autor do fato não cumprir a transação penal que ele fez com o Ministério Público, é possível que ele seja denunciado e que se dê seguimento àquela ação penal, diferente da composição civil. A composição civil, que é aquela que tem a carga obrigacional direto com a vítima, ela, se não cumprida, ela pode ser executada no cível, mas eu não tenho como reativar o processo criminal. Na transação penal, não. Por ela formar coisa julgada só formal, tudo bem. Se o acusado ali, se o autor do fato não cumprir, a gente pode, na sequência, denunciar e segue o processo normalmente. Também lembro aqui que dentro da Lei 9.099 tem mais um benefício, que é a suspensão condicional do processo. E aí, para ter direito a esse benefício, dentre outras questões, a gente vai olhar para a pena mínima. Note, quando eu falei em transação penal, se a gente falasse também em acordo de não persecução penal, a gente tem que ter muito cuidado se olha para a pena mínima ou pena máxima, né? No ANPP a gente olha para a pena mínima, na transação penal a gente olha para a pena máxima e agora aqui na suspensão condicional do processo a gente também olha para a pena mínima. Então, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, a suspensão condicional do processo é cabível para crimes com pena até 1 ano. Então, se eu tiver no mesmo processo vários crimes, o somatório das penas mínimas dos crimes imputados tem que ser até 1 ano. Se eu tiver isso e se a pessoa responder só aquele processo, é possível que aquele processo fique parado por um tempo, fique suspenso, mediante certas condições, que normalmente incluem a apresentação mensal ou a cada 2 meses daquele acusado no fórum para assinar, justificar suas atividades, enfim, passou o tempo e não foi revogado o benefício, se extingue o processo. Se for
for revogado o benefício, então o processo volta e segue normalmente, aí a pessoa vai ter direito à defesa. O que eu chamo a atenção aqui é que quando a gente fala no benefício da suspensão condicional do processo, ele não se aplica única e exclusivamente às infrações de menor potencial ofensivo. Eu posso ter uma infração de médio potencial ofensivo que não é competência do GCRIM, que eu posso usar a suspensão condicional do processo. Então, cuidado, tá? Esse benefício não se restringe ao GCRIM, ele vai além. Lembro aqui também, então, da possibilidade de oposição de embargos de declaração. Se a gente tiver uma decisão lá no GCRIM, que é uma decisão que não ficou clara, ela precisa ser esclarecida em algum ponto, eu posso fazer, então, os embargos. E o prazo é diferente. O prazo normal no processo penal é 2 dias. Aqui no GCRIM, o prazo é 5 dias. E em relação à apelação também tem diferença, né? Aqui no GCRIM o prazo vai ser de 10 dias e não de 5, mas eu tenho que apresentar já com as razões inclusas. Então não posso usar 2 prazos, um para interpor e outro para as razões. No GCRIM é um prazo único de 10 dias e eu interponho já com as razões juntos. Com isso a gente encerra essa aula sobre procedimento sumário e sumaríssimo. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais!